Fala pessoal, boa noite. Começando aqui mais uma nossa live do Cantinho da Nutri. E hoje o assunto é Síndrome do Ovário Policístico. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando. Já tem gente aqui comigo, sejam bem-vindos, boa noite. Acabei de falar, hoje o tema da live é Síndrome do Ovário Policístico e hoje eu quero explicar para vocês a origem da Síndrome do Ovário Policístico, por que as pessoas desenvolvem Síndrome do Ovário Policístico e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, ou se você já tem Síndrome do Ovário Policístico, o que você pode fazer com a sua alimentação e o seu estilo de vida para melhorar esse quadro e controlar os sintomas de uma forma natural e sem medicamentos. Eu também vou falar sobre chás e fitoterápicos que ajudam no tratamento da SOP. Quais são esses chás, quais são esses fitoterápicos, quais são os suplementos que de alguma forma podem auxiliar quem tem síndrome do ovário policístico. E eu também vou explicar para vocês sobre o programa 30/90 dias contra a SOP, que tá aí bombando hoje. Quem já é meu seguidor aqui nas redes sociais já viu eu falando, né, sobre o programa, já viu eu falando na semana passada que eu ia fazer esse lançamento, que eu ia fazer essa estreia. Tem bastante gente já no grupo VIP de WhatsApp. E eu vou até passar aqui para vocês o link. Deixa eu tentar por aqui, ó. Porque aí vocês também já podem entrar, mas não vale sair da live para fazer isso, hein? O nosso grupo começou ontem. Ele se encerra hoje, então a partir de hoje ninguém mais pode entrar no grupo. E quem tiver nesse grupo VIP de WhatsApp vai ter uma vantagem muito grande, muito especial para fazer parte desse grupo 30/90 dias contra a SOP. E além de condição especial de pagamento, então além de desconto, né, dinheiro ali a menos, também vai ter vários bônus que são surpresa e eu vou revelar só para quem estiver no grupo amanhã. Tô colocando aqui o endereço para vocês. Para participar desse grupo do WhatsApp não tem custo. Você só vai ter que pagar por algo se você quiser entrar depois no programa, né? Nos 30/90 dias contra a SOP. Coloquei aí para vocês, tá aqui, mas eu tenho que fixar. Vamos ver se eu consigo. Tem alguém do Revolução Hormonal aqui me assistindo? Fiz praticamente, né, obriguei as meninas do Revolução a entrarem hoje aqui na live para participarem também. Fiz um convite, assim, super delicado para elas, só que não. Quero saber se tem alguém aqui já do Revolução me assistindo. Pronto, consegui fixar o comentário, então agora vocês já têm o link aí para vocês assistirem. E, gente, vamos falar, né? A Denise falou que quer entrar. Ó, quem quiser entrar no grupo VIP de WhatsApp, gente, esse grupo, ele não tem custo, tá? Você vai entrar nesse link. É uma página onde eu tô explicando as regras para se participar do grupo. Então, regras de bons modos e etiqueta para participar dele. Esse grupo termina na quinta já. E quem tiver no grupo vai receber informações sobre o programa 30/90 dias contra a SOP, que começa na próxima semana. Na verdade, eu vou fazer um programa muito legal, é 30/90, mas vão ser quase 120 dias, porque na realidade vai começar na primeira segunda-feira útil do ano de 2019. Mas até lá a gente vai ter bastante atividade, bastante coisa de planejamento, organização, para vocês entrarem aí no ano novo com o pé direito e controlando para sempre a síndrome do ovário policístico. Vocês já sabem qual é a minha hashtag, né? Hashtag quem manda na SOP somos nós. E na realidade quem manda na SOP é o que a gente come e o estilo de vida que a gente tem. Hoje eu quero trazer então algumas informações aqui que muita gente tem me perguntado sobre o que é exatamente a síndrome do ovário policístico, como ela surge, como que as mulheres desenvolvem a síndrome do ovário policístico, né? Existem hoje duas vertentes muito fortes, né, em termos de investigação sobre a origem da síndrome do ovário policístico. A primeira vertente relaciona a síndrome do ovário policístico com uma herança genética. E faz todo sentido, né, porque vários estudos já começaram a observar que filhas meninas de mães portadoras da SOP apresentam maior tendência a também terem SOP.
Então, existe uma carga genética sendo fortemente estudada. Eu, particularmente, acredito muito nisso, porque a minha mãe tinha, eu tenho, e a minha filha, que só tem 4 anos, ela tem muita característica de uma menina que no futuro terá síndrome do ovário policístico. Ela já tem muito pelo, ela já é acima da média em relação a tamanho e peso, ela não tem uma alimentação ruim, muito pelo contrário, e ainda assim ela já parece ter essa tendência de ser um pouco maior, de ser um pouco mais pesada do que as crianças para a idade dela. Então, eu acho que faz muito sentido essa carga genética, essa herança genética, se dizer-se então que mulheres com SOP têm tendência a transferir isso para as filhas meninas. E os estudos mais conclusivos e mais específicos em relação a essa parte genética aponta que a culpada, entre aspas, pela síndrome do ovário policístico é um gene chamado AMK, que então passaria de mãe para filha, e essa mutação genética, esse polimorfismo seria o responsável por desenvolver todo o processo da síndrome do ovário policístico, todas as suas alterações e tudo mais. A segunda vertente muito forte que se fala sobre a origem da síndrome do ovário policístico, que se fala de como ela surge, coloca a culpa, entre aspas, no nosso intestino. E que também faz muito sentido, Então, na verdade, são hipóteses que podem se somar. De repente, a filha de uma mulher com SOP tem maior tendência a desenvolver, mas acaba efetivamente desenvolvendo por conta dessa questão intestinal que reflete a alimentação da pessoa. Então, eu acho que ambos fazem sentido, A gente não tem que escolher em qual dos dois acreditar. Eu acho que ambos, na verdade, se complementam. E essa segunda vertente que fala sobre o desenvolvimento da síndrome do ovário policístico através do nosso funcionamento intestinal, remete esse desenvolvimento a um caso de disbiose, que seria um desequilíbrio da microflora intestinal. Falando de uma forma leiga aqui, Eu sei que sei que tem profissionais aqui, sei que tem nutricionistas, a Claudinha, por exemplo, linda, me assistindo, mas a maior parte aqui do meu público, a maior parte das pessoas que me seguem são pessoas leigas, que não são da área da saúde. Então, falando de uma forma simples e leiga, para que todo mundo entenda, imagine que no seu intestino a gente tem 2 grandes grupos, 2 grandes populações de micro-organismos, que são os micro-organismos gram-negativos e os micro-organismos gram-positivos. Não quer dizer necessariamente que um é bom e o outro é ruim. São só 2 tipos de bactérias diferentes. E quando a gente consome muito carboidrato, muito açúcar, muita farinha branca, muitos alimentos feitos com esses ingredientes, a gente gera muito alimento para uma dessas espécies, que seriam as bactérias gram-negativas. E essas bactérias, uma vez super alimentadas, uma vez com muito carboidrato ali no intestino, com muito açúcar no intestino, vai acabar se multiplicando. Então, ocorre o crescimento dessa população gram-negativa. Quando essa população cresce, ela acaba ficando em desequilíbrio em relação à outra população gram-positiva que está lá no intestino. Então, a gente acaba tendo uma grande população gram-negativa e uma população normal gram-positiva. Isso é a disbiose, falando de uma forma extremamente simplista e leiga aqui. Essa disbiose quer dizer desequilíbrio. E quando a gente tem esse desequilíbrio, pensa, você conseguiu, entre aspas, aumentar as bactérias gram-negativas porque comeu muito carboidrato, comeu muita farinha branca, comeu muito açúcar. Uma vez que você aumentou essa população vai precisar de mais alimento. Então, você vai ter mais vontade de comer esses alimentos também. Então, quanto mais carboidrato simples e refinado, quanto mais açúcar se come, mais se alimenta as bactérias gram-negativas, que mais crescem. E quanto maior o número dessas bactérias gram-negativas no nosso intestino, maior é a vontade de consumir esse tipo de alimento. O resultado disso vai ser um desequilíbrio da parte metabólica geral. A pessoa vai comer cada vez mais carboidrato, vai comer cada vez mais açúcar, o intestino dela vai estar cada vez mais desequilibrado. E isso tem parcela importantíssima no desenvolvimento da síndrome do ovário policístico por 2 razões. Primeiro, porque quando as bactérias gram-negativas estão em uma população muito grande, elas aumentam a nossa resistência à insulina. Ou seja, aumentando a resistência à insulina, piora-se então os casos de síndrome do ovário policístico. E o próprio consumo desses carboidratos simples, refinados, açúcares, vai provocar o aumento dessa resistência à insulina. Ou seja, mais insulina circulando,
mais resistência à insulina, aumento do ganho de peso, dificuldade para perda de peso, aumento da chance de desenvolver síndrome metabólica e a partir daí, então, se desenvolveria a síndrome do ovário policístico. Então, são essas duas as principais explicações que se tem hoje em dia em relação a por que uma boa parcela da população feminina tem síndrome do ovário policístico e a outra população, então, não teria ou não desenvolveria a síndrome. Com relação à desbiose, estão perguntando, né, quais são as consequências, quais são os sintomas, como é que eu sei se eu tenho? A desbiose, a gente faz um diagnóstico clínico. O que isso quer dizer? A gente não faz nenhum exame específico para se saber se a mulher tem ou não essa desbiose. A gente avalia clinicamente os sintomas que ela traz. E, normalmente, as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que apresentam desbiose, elas têm o abdômen bem inchado, então a barriga fica mais dura, fica mais inchada. Eu chamo isso de distensão abdominal, nem todo mundo entende esse termo, mas quer dizer que a sua barriga fica inchada realmente. Algumas pacientes até falam pra mim que o abdômen delas parece abdômen de grávida, porque fica redondinho, duro, né? Quando você apalpa, fica dolorido. Então isso pode ser um dos sintomas da desbiose, assim como o aumento dos gases, flatulência. Então, são sintomas da desbiose que pode estar associada, então, ao desenvolvimento da síndrome do ovário policístico. E o que a insulina tem tudo a ver, e por que a insulina tem tanto a ver, por que é importante vocês entenderem, né? E por que eu falo tanto dessa resistência à insulina? Porque acredita-se que o começo de todas as outras disfunções hormonais presentes na síndrome do ovário policístico está justamente na resistência à insulina. Existem 3 situações que podem acontecer normalmente com a mulher que tem síndrome do ovário policístico. 3 situações que são um problema, entre aspas, para quem tem síndrome do ovário policístico. A primeira situação seria onde a pessoa produz insulina em excesso. Então, ela precisa de muita insulina para fazer a digestão do carboidrato que ela consome. Na verdade, nem precisaria, mas por algum motivo ela produz essa insulina em excesso. Isso normalmente acontece nas mulheres magras que são portadoras da síndrome do ovário policístico. Normalmente, essas mulheres têm casos de hiperinsulinemia, que seria esse excesso de produção de insulina. E isso favorece a elas serem magras, porque quando se tem insulina em excesso, você tem uma digestão muito rápida da glicose, você tem uma absorção muito rápida dessa energia. E aí, por consequência, você vai acabar não acumulando energia em forma de gordura, porque a glicose chega no sangue e rapidinho ela é usada, rapidinho ela vai para a célula para gerar energia. Então, esse seria um mecanismo que explica por que mulheres magras também podem ter resistência à insulina e podem ter a síndrome do ovário policístico. O segundo caso, que é o que acomete a maior parte das mulheres com síndrome do ovário policístico, que são aquelas mulheres que, assim como eu, apresentam dificuldade na perda de peso, apresentam um excesso de peso na maior parte dos casos, são aquelas pessoas que apresentam uma produção de insulina ou insuficiente ou na quantidade adequada. Mas mesmo quando produzida na quantidade adequada, essa insulina é uma insulina ineficiente. O que isso quer dizer? Ela não consegue desempenhar o papel dela corretamente, que seria o transporte do carboidrato. Então, para uma pessoa que não tem problema de saúde, não tem síndrome do ovário policístico, não tem resistência à insulina, não tem nenhum problema, o mecanismo é o seguinte: você comer um carboidrato, seja ele bom ou ruim, seja ele saudável ou não, não importa. A gente está falando aqui de carboidrato, então pode ser tanto um pão integral, quanto uma lasanha, quanto um nhoque, quanto uma fruta, por exemplo. Todos esses alimentos têm carboidrato. A partir do momento que você consome esse carboidrato, o seu corpo vai liberar insulina para fazer o transporte e a absorção desse carboidrato. Então, o carboidrato ele vai ser quebrado em moléculas de glicose, essa glicose vai para o nosso sangue, o nosso corpo, então, identifica a presença da glicose na corrente sanguínea e libera insulina. A insulina vai, se junta à glicose e transporta ela pela corrente sanguínea até chegar na célula, deixa a glicose lá e volta para pegar outra molécula de glicose. Essa glicose que foi deixada dentro da célula é a glicose que vai gerar energia, que vai nos dar energia para as nossas atividades. Na mulher com SOP, esse mecanismo não acontece bem. Então, mesmo que exista insulina no sangue, muitas vezes essa insulina, por algum motivo, não consegue se ligar na glicose. É como se fosse uma chave e uma fechadura que não se encaixam. Você tem glicose no sangue porque você comeu carboidrato, você também tem insulina no sangue porque o seu corpo está produzindo essa insulina, mas por algum motivo elas não conseguem se unir para uma transportar a outra, ou seja, para a insulina transportar a glicose. O que acontece quando existe essa incompatibilidade entre as moléculas? Fica muita insulina no seu sangue e fica também muito carboidrato, fica também muita glicose. A glicose ela não é para estar na corrente sanguínea, você não deve ter
hiperglicemia a maior parte do tempo. Então, quando o seu corpo, o seu organismo identifica que tem um excesso de glicose ali no seu sangue, ele vai pegar essa glicose e vai converter em gordura e estocar. Quando se tem muita insulina no sangue, essa gordura é estocada no abdômen. Então, é aquele aumento de peso que a gente chama de visceral, que é principalmente na região abdominal, na região de tronco. Então, é comum que a mulher com SOP não tenha tanta gordura no braço, na perna, na coxa ou no quadril. Ela fica com um acúmulo realmente mais na região abdominal. E essa glicose que estava em excesso e foi armazenada em forma de gordura, a gente também tem um excesso de insulina no sangue, ao mesmo tempo que isso tudo acontece. E aí esse excesso de insulina que está no sangue e não está desempenhando função, não está promovendo a função de transporte de glicose, sinaliza para o seu organismo que está faltando energia. Porque se ela não está acoplada com a glicose, ela está ali perdendo tempo, ela tem que ter glicose para transportar, ela foi produzida para isso. E aí o seu corpo responde a isso de duas formas. Primeiro, que você fica extremamente cansada, com fadiga, não tem vontade de fazer nada, não tem energia, se pudesse dormiria o dia inteiro. Por que você fica assim? Porque não está chegando a glicose na sua célula, você não tem energia, você não está produzindo energia, embora você tenha energia estocada em forma de gordura. E a segunda consequência disso é o seu corpo sinalizar, aliás, a insulina sinalizar para o seu corpo, para o seu organismo, que está faltando energia e despertar com isso a vontade de comer carboidrato. E aí, quando você tem vontade de comer carboidrato, você vai descontar onde? Nos pães, nas massas. Se você é uma pessoa que gosta muito de doce, vai descontar nos doces, nos bolos. Não importa muito se a pessoa tem muita compulsão por doce ou por salgado. Nesse caso, você vai ter vontade de carboidrato, dependendo do seu paladar doce, dependendo do seu paladar salgado. Mas para o seu organismo, o efeito de ambos acaba sendo o mesmo, porque ambos vão liberar glicose, ambos vão aumentar a sua insulina e ambos farão com que o excesso de insulina reduza a sua energia, a sua disposição e ao mesmo tempo aumente a sua necessidade por comida. Ao mesmo tempo que você acaba acumulando gordura, energia em forma de gordura, porque a glicose sobrou na sua corrente sanguínea e não foi usada. Então, gente, é extremamente comum a mulher com síndrome do ovário policístico se sentir cansada, se sentir sem disposição, se sentir sem energia. Ao mesmo tempo que sente muita fome, meio que numa busca, numa tentativa de obter essa energia, e embora ele esteja acima do peso. Então, acaba sendo muito dislexo, né? Você tem acúmulo de gordura, você tá acima do peso, você tem energia estocada de monte, mas no dia a dia que você precisa de energia para suas atividades, essa energia não aparece. E a culpa disso tudo acaba sendo a resistência à insulina. E esse caso acontece na maior parte das portadoras com síndrome do ovário policístico. Eu tô vendo passar alguns comentários aqui em relação ao link que eu coloquei. Vocês podem digitar www.revoluçãohormonal.com.br/3090 no seu navegador, ou você espera a live acabar e esse link também está na minha página, no meu perfil. Então, quando vocês entrarem no meu perfil, aqui mesmo do Instagram, vocês vão ver o link azul na descrição da minha biografia. E aí, nesse link, então, esse link, então, te direciona para essa página para entrar no grupo VIP de WhatsApp, tá? Então, gente, prestando atenção na informação que é importante todo mundo entender. Resumo do que eu falei até agora para quem chegou depois. A SOP pode ser desenvolvida a partir de dois mecanismos: genético ou pelo desequilíbrio da microflora intestinal, que a gente chama de disbiose. Ambos podem se complementar e as duas coisas podem acontecer na mesma pessoa. A pessoa pode ter herança genética e desenvolver a síndrome do ovário policístico por conta do desequilíbrio intestinal, do funcionamento do intestino. Quando a gente tem esse desequilíbrio do intestino, essa disbiose, a gente aumenta a nossa resistência à insulina, assim como também aumentam gases, aumenta problemas digestivos, problemas intestinais, desconfortos abdominais e agrava-se o caso da resistência à insulina. Existem dois tipos de resistência à insulina mais comuns na mulher com SOP. O primeiro deles é o excesso de insulina, presente principalmente nas mulheres com SOP que não têm excesso de peso, porque elas têm excesso de insulina e isso faz a glicose ser absorvida muito rápido, então não sobra glicose para ser acumulada em energia. E a outra parcela da população com SOP, que é a maior parte dela, que são as mulheres que, assim como eu, têm uma resistência à insulina, onde se produz insulina na quantidade adequada, mas essa insulina não desempenha o papel, ou se produz insulina de forma
pequena, de forma insuficiente, você não consegue atingir a quantidade de insulina que você precisava. Quando ambos acontecem, você tem uma sobra tanto de carboidrato quanto de insulina no seu sangue, e a consequência disso é o acúmulo de gordura, porque a glicose não é para ficar no sangue, o seu corpo identifica esse excesso de glicose, vai lá, transforma em gordura e armazena, e o excesso de insulina sinaliza para o seu corpo que você tem uma falta de energia, então você fica indisposta, fica sem vontade de fazer nada, ao mesmo tempo que tem uma fome alucinada, principalmente por carboidratos, em busca de se obter mais energia, tá? Então eu expliquei detalhadamente todo esse mecanismo. Se você chegou depois, volta na live, quando ela terminar, dá pra você ver toda a explicação. E eu acho que é fundamental as pessoas entenderem isso. Eu acho que é fundamental a mulher com síndrome do ovário policístico saber exatamente o que acontece no corpo dela. Porque se a gente sabe o que acontece, sabe o efeito do nosso comportamento no que acontece, a gente se torna responsável consciente pelas nossas atitudes. Então, é diferente uma pessoa que não sabe o que é síndrome do ovário policístico, não sabe tudo isso que eu acabei de explicar pra vocês e escolhe comer um bolo no café da manhã. Da pessoa que entende todo esse mecanismo, entende o efeito do bolo no café da manhã e ainda assim opta por comer o bolo. Então, existem, né, níveis de consciência, e eu acho que você tem que ser uma pessoa consciente, você tem que saber exatamente o que está acontecendo no seu corpo. E aí, independente da escolha que você tiver em relação ao que você come, você vai fazer essa escolha de forma consciente. Eu sei que estou fazendo uma escolha que vai me ajudar ou que vai me atrapalhar no meu objetivo, mas pelo menos é consciente, tá? Então, isso foi o que eu expliquei até agora. Existem, claro, né, vários tipos de medicamentos que atuam ajudando no controle da síndrome do ovário policístico. Hoje eu fui numa endócrino, né, até indiquei ela aqui no Instagram, porque eu realmente achei a consulta, assim, fenomenal. Eu procurei por anos uma endocrinologista que entendesse de síndrome do ovário policístico, que entendesse tudo que eu tô explicando aqui pra vocês, porque a grande maioria das endocrinologistas que eu tinha passado até hoje achava que eu tinha excesso de peso porque eu era preguiçosa, e sequer acreditava que eu treino 6 a 7 vezes por semana e que eu não como mal. Então, demorei muito para achar uma boa profissional que fosse humana, né, antes de mais nada, mas que principalmente entendesse sobre o mecanismo da SOP, entendesse toda a complexidade que envolve a síndrome do ovário policístico. E hoje eu estava conversando com ela sobre os medicamentos. E a gente entrou num consenso, assim, que foi ótimo pra mim e que com certeza foi ótimo pra ela também. Ela falou, tem alguns profissionais que fazem bullying com os medicamentos pra síndrome do ovário policístico. E aí, nesse momento, eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu acho que eu até faço bullying, mas eu faço um bullying menos pior. E por quê, né? Aí depois eu expliquei pra ela e ela acabou entendendo o que eu quis dizer. Gente, eu não sou contra você usar medicamento pra controlar a síndrome do ovário policístico. Eu sou contra você usar medicamento e não saber pra que você tá usando o medicamento. Porque a maior parte das pessoas que chegam em mim, seja no grupo de desafios, seja na consulta presencial lá no meu consultório, seja numa consultoria online, seja no Revolução Hormonal, a maior parte das mulheres com SOP que procura ajuda, elas tomam medicamentos e elas não sabem nem para que elas estão tomando aquele remédio. Elas usam glifagem, mas elas não sabem que o glifagem é um remédio para diabético. Elas usam espirolactona, mas elas não sabem que a espirolactona é um remédio para hipertensão, para quem tem pressão alta. Elas usam anticoncepcional como método contraceptivo, mas elas não sabem que o efeito do anticoncepcional na síndrome do ovário policístico é temporário e pontual. Então, eu não sou contra o uso do medicamento. Se você tem prescrição do seu médico para usar, ok, só que saiba por que você está usando e principalmente saiba o efeito desse medicamento no seu tratamento, que não é, na verdade, um tratamento. Então, eu bato muito nessa tecla. Se você usa anticoncepcional porque o seu ciclo menstrual é irregular, você não está tratando o seu ciclo menstrual. Porque quando você parar de usar o anticoncepcional, o ciclo menstrual vai voltar a ficar irregular. Se você usa anticoncepcional porque você tem muita acne, você não está tratando o motivo pelo qual você tem acne, que é o aumento da insulina, inclusive. Você está mascarando o sintoma da SOP, que seria o aumento da acne, através do anticoncepcional, que é um hormônio feminino que você está ingerindo. Se você usa espirolactona por conta da queda de cabelo, você não está tratando sua queda de cabelo, você não está melhorando o seu perfil metabólico para o seu cabelo parar de cair. Você está usando um remédio que é para pessoas com pressão alta, cujo efeito colateral do remédio é diminuir os receptores de testosterona no couro cabeludo. E é por isso que o cabelo para de cair, ou pelo menos diminuir a queda. Porque se não tem testosterona ali, não tem por que o seu cabelo cair.
Só que a partir do momento que você parar o remédio, o seu cabelo vai voltar a cair. Então, eu não sou contra o uso de medicamento. Eu acho muito importante dizer isso, porque como eu falo muito, né, dos efeitos negativos do medicamento na nossa vida, no nosso dia a dia, até porque eu fui vítima desses medicamentos, as pessoas às vezes acham, tem medo, né, de me procurar, ou tem medo de entrar em um curso meu, porque eu vou ser completamente contra o medicamento, e às vezes a pessoa não quer parar. Gente, eu não sou contra. Se você usa anticoncepcional porque a sua opção foi essa, tá tudo bem. Só que você tem que ter consciência do efeito desse anticoncepcional no seu organismo e tem que ter consciência que ele tá ali atuando pontualmente e que independente de qual é o remédio que você toma, a alimentação é parte fundamental do seu tratamento para síndrome do ovário policístico. Se você não quiser voltar a ter os sintomas o dia que você não puder tomar mais o remédio, seja porque engravidou, seja porque teve algum efeito colateral da medicação, seja porque teve um problema de saúde que te impede de usar, como foi o meu caso esse ano. Né, que eu não posso mais, eu sou completamente contraindicada a usar anticoncepcional. Primeiro por conta da embolia em setembro, depois por conta do sangramento intestinal, que acabou fazendo eu passar por uma cirurgia há 4 semanas. Então, no meu caso, por exemplo, se eu não soubesse como controlar a SOP sem remédio, sem anticoncepcional, se eu achasse que o anticoncepcional fosse a peça-chave do meu tratamento, como que eu estaria hoje? Né? Eu já não usava anticoncepcional quando tudo isso aconteceu, eu já parei de usar anticoncepcional em 2014, em 2014, quando eu engravidei da minha filha. Mas e se eu não fosse essa pessoa? Então, o que eu trago muito nas redes sociais, o que eu trago muito nos meus posts e que eu explico detalhadamente nos meus cursos, é que o problema não está em você usar remédio ou medicamento. O problema está em você usar o medicamento achando que ele está te tratando quando ele não está, e você usar o medicamento sem saber o porquê você está usando ou qual é o efeito esperado daquele medicamento no curto, no médio e no longo prazo, tá bom? A Josi tá até perguntando, além da alimentação, existe um medicamento específico? Gente, não existe medicamento para síndrome do ovário policístico. Existem medicamentos para outros problemas de saúde, para diabetes, para pressão alta, enfim, para vários problemas de saúde que, como efeito colateral, acabam melhorando algo que a síndrome do ovário policístico deixou ruim, digamos assim. Seja uma produção de hormônio, seja a resistência à insulina, seja o aumento da testosterona, da prolactina, enfim. Mas não existe nenhum remédio até hoje que foi feito pensando na mulher com síndrome do ovário policístico. Então, é por isso que, normalmente, as mulheres que usam medicamento usam para o sintoma que elas apresentam. Então, se você tem um sintoma, o médico vai usar esse medicamento para aquele sintoma, para aliviar aquele sintoma. Mas nenhum medicamento está tratando a causa, que é tudo que eu expliquei aqui no começo da live, né? A resistência à insulina, a desbiose, o desequilíbrio intestinal e tudo mais. Se você perdeu o começo dessa aula, essa live que virou uma aula, depois volta lá e assiste, porque é importante você saber todo esse mecanismo. Então, esclarecimento sobre os medicamentos feito, tá? Os medicamentos não tratam a síndrome do ovário policístico. E se você estava aqui há algum tempinho atrás e viu eu falando sobre a resistência à insulina, eu explicando como que é essa resistência, por que que a pessoa ganha peso, por que que a pessoa se sente sem energia, você entendeu que a sua insulina ela só vai ser produzida quando você come carboidrato. Se você não come carboidrato, você não libera insulina. Se você come pouco carboidrato ou carboidrato combinado da forma correta nas refeições, você não libera insulina em excesso. E se não tem insulina em excesso, você consegue então não acumular gordura, consegue até emagrecer e você também não fica sem energia. E existem medicamentos e fitoterápicos, principalmente fitoterápicos e suplementos que ajudam na melhora da resistência à insulina. Então, assim como o glifage, o Victoza, a metformina atua tentando melhorar esse encaixe de chave fechadura da glicose com a insulina, existem alguns suplementos que são naturais, que não têm contraindicação, que não vão te fazer mal, como de repente o glifage faz, e que vão ter um efeito muito similar com essa questão de melhorar a função da insulina no seu organismo. Alguns exemplos: Fertisop faz isso, myo-inositol, que é o principal composto ativo dele, alguns suplementos como ômega 3, como coenzima Q10. Então, existem suplementos e até componentes da nossa alimentação que estão presentes na nossa comida que podem melhorar a sua sensibilidade à insulina. E essa melhora pode vir de uma forma natural, para que depois, quando você interromper o uso dessa medicação ou desse alimento, você não vai ter a recaída, você não vai ter a volta do seu sintoma. E como que é a alimentação que ajuda realmente no controle da síndrome do ovário policístico? É uma dieta pobre em carboidrato, uma dieta com consumo de carboidrato controlado.
Isso não quer dizer que você nunca mais vai comer carboidrato, isso não quer dizer que você nunca mais vai poder ir para uma festa de criança e comer um pedaço de bolo, e muito menos isso quer dizer que você vai poder comer todo e qualquer tipo de proteína ou gordura. Vale lembrar que a dieta para síndrome do ovário policístico é uma dieta específica. Então não é qualquer dieta que serve. Não adianta você parar de comer carboidrato que você ama e começar a comer bacon todo dia, ou você usar excesso de banha para cozinhar os alimentos, ou você acabar abusando das gorduras saturadas presentes nos animais. Isso também não é saudável. Inclusive porque a gente sabe que a mulher com síndrome do ovário policístico tem maior tendência a aumento de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e ela também apresenta aumento de gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Em pessoas saudáveis, o consumo dessas gorduras pode não ser prejudicado, né? Pode não ser prejudicial para a pessoa. Então, uma pessoa saudável que segue uma linha low carb mais restrita, que segue uma linha cetogênica, que segue uma dieta com menos consumo de carboidrato, ela não vai ter aumento de colesterol ou de gordura no fígado por conta disso. Mas a mulher com síndrome do ovário policístico pode ter. Então, a gente não pode exagerar nas gorduras e proteínas quando a gente fala do tratamento da síndrome do ovário policístico. E se a mulher já não tem energia, se a mulher já tem dificuldade em absorver essa glicose, a gente também não pode cortar completamente o carboidrato dela, porque senão ela vai passar mal. Primeiro que ela não vai aderir à dieta, porque ela tem uma necessidade química, bioquímica, física, fisiológica de consumir mais carboidrato do que o normal. Se você para de consumir carboidrato de uma vez, você vai ter mal-estar físico, vai ter dor de cabeça, vai sentir tontura, náusea, vai ficar extremamente irritada, de mau humor e ainda não vai resolver o problema, porque não vai ser algo sustentável que você vai conseguir manter por muito tempo. Então, a dieta para síndrome do ovário policístico é uma dieta low carb, sim. É uma dieta onde a gente tem que restringir alguns tipos de carboidratos, principalmente os carboidratos refinados e mais simples, mas não é uma dieta low carb qualquer que você pega na internet e segue. É uma dieta onde a gente prioriza o consumo dos alimentos que ajudam o nosso metabolismo a funcionar melhor. Os alimentos que são antioxidantes, que são anti-inflamatórios, porque o quadro de síndrome metabólica é um quadro inflamatório, e alimentos que são funcionais para a melhora da fertilidade, se a mulher tem SOP e quer engravidar, é uma tentante, está em busca do positivo logo, ou alimentos que são funcionais para os sintomas que essa mulher sente. E aí pode ser uma queda de cabelo, um aumento de pelos, enfim, vai depender do caso. Eu tenho um e-book, que é o Manual Low Carb para Síndrome do Ovário Policístico, onde eu explico detalhadamente sobre cada um desses passos, né? Sobre cada um desses itens que tem que estar presentes na dieta da mulher com síndrome do ovário policístico. Daí, quem ainda não viu a divulgação desse e-book aqui no meu Stories ou no meu Instagram, manda um direct para mim quando a live acabar e aí eu mando para vocês o link. Agora falando, vamos lá, eu falei como surge a SOP, eu falei o mecanismo da insulina, né, o que é a resistência à insulina, como ela surge, porque a pessoa se sente tão cansada e com tanta vontade de doce. Eu falei sobre o uso dos medicamentos, que eu não sou contra o uso de medicamento, mas vocês devem entender qual é o real papel deles nisso e por que a alimentação é tão importante, né, porque é através da alimentação que a gente tem o controle da insulina. Vocês estão muito quietinhos aqui, eu não sei se é porque vocês estão prestando muita atenção ou se é porque eu tô falando de uma forma muito confusa. Mas coloquem aqui pra mim se tá fazendo sentido, se vocês estão realmente entendendo o que eu tô dizendo, se vocês se identificam com o que eu tô dizendo em relação aos sintomas que vocês sentem, em relação ao que vocês passam aí no dia a dia, por favor. Coloquem aqui nos comentários se fez sentido, se não fez sentido tudo que eu falei até agora. E eu vou falar agora também. Ufa, as pessoas estão entendendo, está fazendo muito sentido, obrigada, Amanda. Tem gente falando que quer o e-book, ó. Quem quer o e-book, manda no direct depois pra mim, tá? Porque é muito difícil eu conseguir ver comentário depois na live. Eu não sei se vocês já fizeram live e depois tentaram assistir, mas nossa, fica terrível, fica um delay enorme. E aí eu não vou conseguir te mandar. Então me manda um direct quando a live acabar, e aí eu já te passo o link e você consegue acessar ele ainda hoje, tá? Monique, não tem problema você ter chegado atrasada, depois você pode voltar e assistir tudo que eu expliquei, tudo que eu falei, tá bom? Agora eu vou falar do meu novo programa, 30/90 dias contra a SOP. Pra quem não tava no começo, não pegou nada, tem uma mensagem fixada aí de um link. Gente, o que é esse link? Quem é esse VIP? O que é grupo? Tô perdida. Vamos lá. Eu fiz um grupo no WhatsApp, que é o grupo 30/90 dias contra a SOP. E esse grupo é o grupo onde eu vou falar sobre o meu novo produto para mulheres com síndrome do ovário policístico.
Por que que surgiu o 30/90? Todo mundo aqui deve saber que eu tenho 2 produtos destinados a tratamento das mulheres com síndrome do ovário policístico, além da minha consulta, né? Então, quem mora longe, quem não é de São Paulo, quem não tem condições de pagar a minha consulta, pode optar por qualquer um desses 2 programas. O Desafio 30 Dias contra a SOP, que é um grupo de desafios que dura 30 dias. E o Revolução Hormonal, que é o meu curso mais completo e melhor sobre síndrome do ovário policístico, que equivale a 36 consultas comigo, porque são mais de 40 aulas, né, que existe no curso, e ele tem duração de 3 a 4 meses, mas dura, na verdade, 1 ano o acesso. Então, a pessoa fica 1 ano comigo, pode tirar suas dúvidas, pode falar comigo, pode mandar exame, pode, enfim. Só que tem um gap muito grande entre esses 2 produtos. Um dura 30 dias, o outro dura 1 ano. O valor deles também é diferente, então 30 dias contra a SOP custa R$ 97,00. O Revolução Hormonal custa R$ 597. E eu tava percebendo uma dificuldade muito grande das mulheres que participam do grupo de desafios 30 dias contra a SOP. Eu recebo, gente, depoimentos incríveis das mulheres que fazem esse grupo. De coração, vocês veem eu colocando aqui nos stories sempre esses depoimentos. Mas tem uma coisa que estava me incomodando, assim, de forma surreal. Essas pessoas participavam do grupo 30 Dias contra a SOP, elas tinham resultados excelentes, porque 30 dias mudando os hábitos alimentares, 30 dias fazendo coisas que antes você não fazia, é um choque pro seu corpo. Então, ele vai responder muito bem nesses primeiros 30 dias. Essas pessoas me dão depoimentos incríveis sobre a forma como elas melhoraram, sobre a forma como os sintomas diminuíram, sobre a forma como elas estão agindo. Só que depois de 2 ou 3 meses que elas fazem o desafio, elas voltam a me procurar desesperadas, porque elas não conseguiram manter aquele resultado que elas conseguiram no grupo 30 Dias contra a SOP. E isso estava do fundo do meu coração me incomodando muito. E eu percebi que, de repente, os 30 dias contra a SOP não é suficiente para uma grande parcela dessas mulheres. Quando eu desenvolvi os 30 dias contra a SOP, desenvolvi o Revolução Hormonal, na minha cabeça as pessoas começariam pelos 30 dias contra a SOP, para conhecer um pouco mais sobre a síndrome, para ter uma injeção de ânimo, um pouco mais de motivação, alguém pegando ali na mão dela todo dia por um mês inteiro. E aí depois ela faria o Revolução Hormonal para aprimorar tudo aquilo que ela aprendeu e para efetivamente aprender a colocar isso em prática no dia a dia. Só que uma boa parte, a maior parte das mulheres que faz o grupo de desafios não vai para o Revolução Hormonal, porque é mais caro, porque às vezes não teve tanto resultado quanto esperava nos 30 dias contra a SOP, achava que em 30 dias todos os problemas iam sumir, não sumiram, enfim. O fato é que as pessoas começavam o desafio, gostavam muito, tinham resultados muito bons, só que 2 ou 3 meses depois me procuravam desesperadas, achando que tinham perdido todo aquele resultado porque não conseguiram continuar colocando os aprendizados em prática. E elas não iam necessariamente para o Revolução Hormonal. E aí eu resolvi então fazer esse grupo 30/90 dias contra a SOP. Vai ser a primeira turma dele, então quem tá no grupo VIP de WhatsApp vai ser a primeira turma, vai ser a primeira pessoa a ter convivência comigo nesse novo produto, nesse novo curso, e ele veio para resolver exatamente esse problema. Ele não tem o mesmo valor do Revolução Hormonal, e nem a mesma duração, Revolução dura 1 ano, né, o 30/90 vai durar 90 dias, na verdade um pouco mais, porque eu vou dar aí uma boiada no final do ano. E nesses 90 dias que a pessoa vai estar comigo, eu vou passar por 3 tipos de processos diferentes com ela. Os primeiros 30 dias, assim como eu faço no desafio, é motivação, é fazer a pessoa entender o que é síndrome do ovário policístico, é fazer ela identificar na rotina o que pode melhorar, o que tem que melhorar para ela conseguir ter a melhora dos sintomas, é dar motivação e ânimo e ela entender que é possível, e ela experimentar na prática que com pequenas mudanças no dia a dia ela consegue melhorar muito o que estiver incomodando para ela. A segunda parte desse programa vai ser a hora de planejamento e organização. Então, a gente vai falar sobre como organizar a rotina e o seu dia a dia para que tudo aquilo que você colocou em prática nos 30 primeiros dias se torne realmente um hábito. Porque a gente sabe que a gente não cria um hábito em 30 dias, a gente precisa de mais tempo para isso se tornar realmente algo parte da nossa rotina. Então, a segunda parte do programa vai servir exatamente para isso, para a pessoa conseguir visualizar tudo aquilo que ela aprendeu e já colocou em prática nos primeiros 30 dias na rotina dela, para ela aprender a colocar isso no dia a dia, mesmo quando depois que o grupo acabar ou que ela não estiver ali comigo do lado. E a terceira parte, que vão ser os 30 últimos dias do grupo dos 90 dias, a gente vai colocar
ela em ação dentro da rotina dela para aquilo realmente se tornar um hábito. Então é quando a gente vai enraizar todo o conhecimento que essa pessoa adquiriu, tanto na alimentação, quanto na atividade física, quanto nos fitoterápicos, quanto nos suplementos, tudo que pode ajudar ela no controle da síndrome do ovário policístico, dentro da rotina dela, dentro do horário dela, dentro da vida que hoje ela tem. Então, muita gente fala, né, no consultório, ai, Carol, eu já fui na nutricionista, mas eu não consegui fazer nada, porque, ela não colocou nada na dieta que eu como. Gente, o papel da nutricionista e o meu papel nesse grupo, 30/90 dias, não vai ser fazer vocês adaptarem a vida de vocês à rotina alimentar que vocês têm que seguir. O nosso papel, nutricionistas de forma geral, mas especificamente o meu papel nos meus grupos, no meu Revolução, nas minhas consultas, é adaptar a dieta certa para a vida da pessoa. Então você não tem que mudar a sua vida, você não tem que mudar os seus horários, você não tem que necessariamente mudar tudo que você faz hoje para se adaptar a uma dieta que não tem personalidade nenhuma a ver com você, que não tem característica nenhuma a ver com a sua rotina. O nosso papel enquanto nutricionista é fazer o inverso. Então é exatamente isso que eu vou ajudar vocês na parte final dos 90 dias. Fazer com que vocês consigam adaptar tudo que vocês aprenderam à rotina que vocês têm. Claro, se tiver alguma coisa que pode melhorar, vamos melhorar. Mas que você conseguir fazer com que tudo isso se adapte à vida que você segue, à rotina que você tem, à realidade que você vive. E o grupo, quem tiver nesse grupo, 30/90 dias, gente, vai ser a primeira turma. E quem foi da primeira turma do Revolução Hormonal sabe o quanto eu mimo, sabe o quanto eu fico no pé, sabe o quanto presente eu fico na vida de vocês ao longo de todo o curso. E nesse novo curso não vai ser diferente. A primeira turma vai receber vantagem por estar na primeira turma, né? Elas merecem muito, porque elas confiaram no meu trabalho antes mesmo de alguém dar depoimento dizendo que o produto é bom, né? Se você entrou na primeira turma de desafios contra a SOP, você sabe do que eu tô falando. Agora, quem já entrou na turma 29, na turma 30, já é outra coisa. Entrou porque viu depoimento, entrou porque conhece meu trabalho, entrou porque já viu um monte de gente falando bem e resolveu testar. Agora, quem entra na primeira turma de um produto é porque confia muito no meu trabalho e eu faço essa confiança valer muito a pena. Então, quem tiver nos 90 dias, se prepara, porque eu vou literalmente pegar na sua mão por 3 meses, com um chorinho aí pro final do ano, e você vai ter o resultado que você quer no tempo que você precisa. Então, gente, sem mimimi, tá? Se é pra entrar no grupo fazendo mimimi, nem entra. Eu quero gente de resultado e eu quero gente que realmente esteja disposta a mudar e fazer a diferença na vida a partir do dia 1º de janeiro lá, tá bom? Então, esse é um pouquinho, né, de como vai funcionar e por que o 30/90 dias existiu. Gente, ele não vai substituir o grupo de desafios. Eu tô recebendo muitas mensagens de gente desesperada. Ai, Carol, eu deixei pra me inscrever no desafio agora. E agora não vai mais existir o desafio. Gente, vai. O grupo de desafios vai continuar existindo, tá? O 30/90 dias, ele só vai vir pra realmente complementar o desafio da SOP. Inclusive, as pessoas do Revolução Hormonal, algumas pessoas que estão na turma 5, que eu conversei hoje, teve gente que já tá nos 30/90 dias também. Elas tiveram uma boiada, né? Elas puderam fazer a inscrição delas antes da abertura oficial das inscrições. Tem gente que já comprou, tem gente que já tá lá, que já garantiu a vaga, porque vai complementar o tratamento que elas já fazem comigo no Revolução Hormonal. Porque no Revolução eu não dou o passo a passo. As pessoas vão lá, assistem às aulas, todo dia tem um áudio meu no grupo, todo dia tem uma explicação minha sobre um assunto mais complexo, mas eu não falo o que elas têm que exatamente fazer dia a dia. Quem vai determinar isso são elas, dentro da rotina delas, dentro da possibilidade delas. Tem gente que tá no curso há um mês e tá no primeiro módulo, cada uma tem seu tempo. Agora, no 30/90 não vai ser assim. Vocês vão ter o passo a passo, o que você tem que fazer todo dia, dia a dia. Então, vai ser um grupo intenso, sim, tá? Então, entra preparada, porque eu realmente vou fazer uma revolução hormonal na tua vida. Pra quem tá me perguntando aqui com relação ao valor, o valor eu não contei ainda. Só quem sabe o valor é o pessoal que tá no Revolução Hormonal que pôde fazer a inscrição antes. Mas para saber os valores e bônus, porque além de você me ter 90 dias do seu lado, pegando na mãozinha, ensinando passo a passo, a primeira turma, 30/90, vai ter condições especialíssimas para quem entrar na primeira turma. Vai receber presentes que valem muito mais do que o próprio curso. E eu só vou contar quais são esses presentes, quais são esses bônus e qual é o valor para participar desse grupo na quinta-feira para quem estiver dentro do grupo VIP de WhatsApp.
E aí, para você participar desse grupo VIP de WhatsApp, você tem que clicar no link que eu deixei fixado aqui na nossa conversa, ou quando a live acabar, visitar o meu perfil e clicar no link azul que tá lá na descrição do meu perfil. Você clicando nesse link vai cair numa página onde tem as regras para você fazer parte do grupo, coisas básicas, né, como não falar de política, não falar de, enfim. E aí você vai ter um botãozinho lá que você vai clicar e você já vai entrar pro grupo. Para quem estiver no grupo amanhã, eu vou contar quais são os bônus. Então, amanhã vocês vão saber quais serão os presentes da Nutri. Olha lá, tem gente que já tá lá. A Josi, por exemplo, já tá lá. Vocês vão saber os presentes da Nutri para vocês, então, que se inscreverem. Para quem se inscrever, né? Para participar do grupo não precisa pagar nada, obviamente. Daí, no grupo, depois eu vou fazer, então, a oferta, vou falar qual vai ser o preço, vou liberar o link para vocês se inscreverem. E aí, quem quiser participar vai arcar com o investimento. Mas amanhã, quem estiver no grupo já vai saber todos os bônus, todos os presentes que vocês vão ganhar ao se inscrever no desafio. E na quinta-feira vocês vão saber o valor e já vão poder se inscrever. As inscrições começam na quinta-feira de manhã e vão só até quinta-feira no final do dia, ou até as vagas se encerrarem. Se as vagas acabarem antes, acabou e aí eu não vou poder fazer nada. Então, gente, fica esperta, entra no grupo, acompanha as mensagens. Sempre que eu coloco uma mensagem importante, eu silencio o grupo para todo mundo poder ver, mas acompanhe as mensagens e fica muito esperta na quinta-feira, porque depois não tem choro nem vela. Teve gente que perdeu a Black Friday do Revolução Hormonal, que acabou não conseguindo entrar na turma 5, e até hoje eu recebo mensagem de gente falando: eu não vi que você colocou o link no grupo, eu não consegui me inscrever, quando eu me inscrevi já estava fechado, não consegui mais. Gente, é assim, as vagas são limitadas, porque, como eu falei, eu pego na mão de cada pessoa. Então, eu não consigo abrir uma turma com 150 vagas, porque eu não vou conseguir dar atenção para todo mundo. Então, garanta a sua atenção no grupo quinta-feira. Amanhã também para saber os presentes, mas principalmente na quinta-feira para você poder se inscrever enquanto as vagas estiverem abertas. E aí na quinta-feira o grupo acaba, então fica tranquila porque é só até quinta-feira o falatório, é só até quinta-feira que tem lá 500 mensagens para você ler, porque as pessoas interagem, elas falam mesmo, e eu acho que a intenção do grupo é essa. E aí na quinta-feira acabou, então você não vai mais ter que ficar lendo um monte de mensagem, nem nada disso, certo? Gente, tô vendo bastante gente falando que quer, né, participar. Então, terminando aqui a live, entra lá no link, já entra no grupo se você ainda não tá, porque depois da meia-noite, a meia-noite de hoje, o grupo já vai ser fechado e ninguém mais entra, tá? Então, a partir de amanhã, só vou falar com quem realmente estiver no grupo, e é um grupo seleto de pessoas, porque também tem número máximo de participantes, né? Quem usa muito o WhatsApp sabe disso. E aí, só quem estiver no grupo vai participar, certo? Alguma dúvida de tudo que eu falei? Gente, falei bastante coisa hoje, né? Foi quase uma aula aqui. Foi quase uma aula do Revolução Hormonal essa live. Então, alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu muito bem alguma coisa que foi falada? Quem chegou depois e acabou perdendo a explicação, gente, volta lá e assiste. Porque realmente foi uma explicação minuciosa sobre por que você tem SOP e o que você tem que fazer para melhorar esse quadro, tá bom? Manual Low Carb, quem quiser, também me pergunta no direct, eu te mando o link ainda hoje. E acho que é isso. A Pi tá falando, né? Malho há tempos e não vejo resultado. Pi, se você tá com resistência à insulina, se você tá com bagunça hormonal, se você tá com a testosterona explodindo ou até muito baixa, você não vai ter resultado mesmo, né? É muito comum a mulher com síndrome do ovário policístico fazer essa queixa. Carol, eu treino todo dia, eu faço atividade física frequentemente, eu não consigo emagrecer. É porque eu falei, né? Exatamente pelo que eu expliquei aqui. Tem muita insulina no sangue, vai ter acúmulo de glicose em forma de gordura, consequentemente vai se sentir cansada e consequentemente vai ter mais vontade de comer doce e carboidrato. A atividade física, ela ajuda muito nesse processo, mas ela é parte do processo. Ela não se sobrepõe à alimentação. Então, se você quer ter resultado, treinar vai ser excelente, mas você tem que seguir também uma dieta certa para isso, porque senão você vai acabar só se frustrando, né? Se obrigando a fazer uma atividade que muitas vezes você nem gosta, e aí você não vê resultado e acaba desistindo, tá bom? Dúvidas sobre o que eu falei? Alguma observação também? Alguém que queira falar? Nossa, Carol, que eu passo por isso. Alguém do Revolução Hormonal que esteja aqui me assistindo e que fale que o Revolução é show e vale muito a pena. Porque falaram isso hoje lá no grupo. Eu expliquei pra elas antes, né? O porquê dos 30-90 e
permitir que elas se inscrevessem antes para não acontecer delas ficarem sem vagas. E aí uma das meninas falou, nossa, o Revolução vale muito a pena, vale cada centavo que eu investi e tal. E, gente, elas estão na 4ª semana só do Revolução. Imagina como é que essas meninas vão estar daqui 1 ano. E o mais legal, até coloquei nos stories pra você, né? A gente tá na 4ª semana, na 3ª entrou na 4ª semana. E já tem uma pessoa grávida. Ó, que delícia, gente, eu quase não dormi ontem, fiquei tão feliz com essa menina que engravidou, que eu falei, nossa, eu já tô sabendo desde a semana passada, né? Porque eu fui a primeira a saber, eu adoro quando isso acontece. Eu fico me sentindo, muitas vezes eu sei que a mulher engravidou antes mesmo do marido. E aí, nossa, ninguém me aguenta, eu fico insuportável. Eu falo assim, tá vendo? Eu fui a primeira a saber e tal. Mas enfim, eu já sabia desde a semana passada, mas ontem foi um dia tão legal, tão intenso. Eu atendi tanta gente com SOP e eu consegui fazer tão bem pra essas pessoas que, meu, eu saí do consultório 00:30, assim, pilhada, que eu não consegui dormir até as 2 da manhã. Mas enfim, só desabafando e jogando conversa fora. Olha, a Vivi dizendo que quer participar. A Vivi, pelo que eu tô vendo, né, no nome do perfil é Nutri. E tem muita gente que me pergunta isso também. Carol, nutricionista pode participar? Gente, nutricionista super pode participar, tá? Primeiro que eu amo nutricionista. Eu não sou dessas nutricionistas, é concorrente, tá vendo meu perfil porque quer me copiar. Gente, não. A nutrição é linda, a nutrição salva vidas. A gente tem que se unir, tá? Acho que a classe das nutricionistas é uma das classes menos unidas que existe. E a gente faz o bem para as pessoas, a gente pode salvar a vida. E eu falo mais. Eu falo que as nutricionistas, se unirem, elas serão os médicos do futuro. Porque os médicos cuidam das doenças. E a gente cuida para as pessoas não adoecerem. E quando as pessoas começarem a ter consciência disso, a gente vai literalmente salvar a vida de milhões de pessoas. E uma andorinha não faz verão. Então, eu não tenho que ter medo das minhas colegas nutricionistas, tá? E nem vocês, tá? Eu acho que isso serve pra vocês também. Tem espaço pra todo mundo. Cada um tem que agir na área que ama, cada um tem que agir na área que gosta. Cada um vai ter os pacientes pra cuidar, a gente se unindo vai ser uma classe muito mais forte. E falando disso, gente, eu realmente peguei a missão da síndrome do ovário policístico pra mim, entendeu? Eu não quero ver na vida mais nenhuma mulher dizendo que não pode engravidar porque tem SOP. Eu não quero nunca mais na vida ver mulheres sofrendo porque tem excesso de peso, porque tem barba, porque tá careca, sem saber o que fazer. Só que eu sozinha, eu não consigo cuidar de todo mundo. Eu tenho um grupo, sim, eu tenho Revolução e tudo mais, mas tudo é muito limitado. Eu sou um ser humano, eu tenho meu limite. E se as nutricionistas entram no meu curso, se as nutricionistas entram no meu produto, se as nutricionistas entram no meu grupo de desafio para aprender o que eu estou ensinando, isso significa que elas vão ensinar os pacientes delas. E isso significa que a gente vai formar uma rede de mulheres contra a síndrome do ovário policístico. E é exatamente isso que eu quero. O que me frustra é a nutricionista não saber o que é SOP, não saber o que a dieta realmente faz no tratamento. E a nutricionista que não sabe porque a faculdade não ensina. A gente não tem isso na faculdade. Tudo que eu soube sobre síndrome do ovário policístico, tudo que eu já estudei, tudo que eu já conheço, gente, foi ralando sozinha, porque não existe um curso específico para SOP. A SOP é meio que um quebra-cabeças, você pega informações em um trecho de um livro, um artigo científico, um livro de endocrinologia, um livro de metabolismo, e você junta tudo isso para formar uma lógica e entender. E a faculdade não faz isso pela gente, a gente tem que fazer isso depois. E a nutricionista que entra no meu curso, seja no 3090, seja no Revolução, seja no grupo de desafios, ela tá tendo um curso da área, né? Querendo ou não, o Revolução tem até certificado para quem é nutricionista. Então, nutricionistas que estão me assistindo, que me acompanham, que gostam do assunto, que têm pacientes com SOP, que querem ajudar, gente, fiquem super à vontade para participar desses grupos, tá? Não precisa omitir a profissão, não precisa esconder que é nutri, fica tranquila porque eu sou hiper a fim de ter nutricionistas nos meus grupos, tá bom? Falei muito, né? Pra variar, 1 hora aqui de live. Obrigada por quem ficou até o final. Não surgiram mais dúvidas, mas se você mandou dúvida no começo e eu não respondi, depois manda no direct, que aí amanhã ao longo do dia eu vou ter o maior amor e carinho pra preencher e pra responder todas essas dúvidas, tá bom? Gente, beijo, boa noite e eu te vejo lá no meu grupo VIP de WhatsApp, hein? Acesse o link que eu coloquei aqui ou visita o meu perfil e clica no link azul e vai logo, porque é só até meia-noite. E aí depois eu não quero gente chorando porque ficou fora do grupo, combinado?
Beijo, gente. Boa noite.